Eu acho que devo avisar você vendo esta velha senhora agindo assim. Leilin de repente achou-a bastante lamentável e perdeu a vontade de brincar com ela ainda mais. Ele acenou para os poucos guardas. Você pode retornar primeiro. Sim, meu senhor. Os guardas deram uma profunda reverência a Leilin, parecendo como se um peso pesado tivesse sido tirado de seus ombros e rapidamente saído da sala. Esperar. Como eles te chamam? Meu senhor. Você não é apenas um magus regular da equipe Potionering. Você também não é ostracizado. A velha falou agitadamente. Ela podia sentir que as coisas estavam além de seu controle, como se uma pedra tivesse se alojado profundamente em seu coração. Parece que você me investigou completamente. Infelizmente, subi nas fileiras um pouco mais rápido do que isso. Leilin abriu as mãos, um sorriso travesso no rosto. Ele estava meramente rápido em escalar para essa posição. Ele praticamente voou para cá. Primeiro, matando um grande número de magos negros, ele obteve a posição de vice-líder de equipe da equipe de caça. Com a sua tentativa de matar Marby, ele foi nomeado inspetor de patrulhamento da sede. Em teoria, ele era tão poderoso quanto Kaisar, o líder da equipe de caça. Após o ataque dos magos negros e da morte de Reynold, ele havia aprendido um terço do poder dentro desse ramo do Force Azonsgarden. Mas espere, tem mais. Depois de perseguir o Eid, a autoridade que ele possuía aumentou para 2/3. Sua posição estava infinitamente se aproximando do presidente com tanto poder. Esta velha tinha apenas um token de primeira colocação, o que era inútil contra um líder de equipe, muito menos Leilin. Em seguida, o sorriso no rosto desapareceu e sua expressão ficou solene. Formação o gênio, registre isso. Isso. Aien. Essa pessoa que detém o poder na família Botelho extrapolou sua autoridade e ordenou a minha prisão, com uma ficha de contribuição de 1 grau. Eu, por meio deste, anuncio que ela foi destituída da autoridade e do símbolo de contribuição em suas mãos. Wang. A luz mágica se iluminou no meio da sala, e as paredes estavam cheias de um anel de runas iluminadas errantes. Gravado. Verificando. Verificação completa. Removendo a autoridade do token de contribuição de classificação 1. Uma voz feminina robótica foi ouvida, e os raios de luz da magia de repente brilharam para fora. A velha senhora parecia estar com medo bobo por uma onda de energia tão forte. Se todas as formações de magia ao redor explodissem de uma só vez, seu corpo simplesmente desapareceria. Os raios mágicos coloridos não o atacaram, mas se transformaram em uma mão do tamanho de um adulto, pegando a ficha de contribuição de nível 1 em sua posse. Então, os dedos exerceram força caixa. Caixa-osso onde um objeto se partindo soou. Uma teia de rachaduras se espalhou pela superfície e de todo o sinal, e sob o olhar sem esperança da velha, ela se transformou em pequenos pedaços de poeira. TSS. A luz mágica recuou depois de destruir o token. Até mesmo a formação de feitiços na parede desapareceu. A velha era agora como um pato agarrado ao pescoço, incapaz de pronunciar uma palavra. Ela naturalmente conhecia a quantidade de autoridade necessária para ordenar que o gênio da formação destruísse uma ficha de contribuição de nível 1. Isso foi algo que apenas o presidente foi capaz de fazer. Será que esse jovem já havia avançado para se tornar um magus de nível 2 e se tornado o presidente do Force Azonsgarden? Este mundo era muito louco. A velha apoiou a cabeça, sentindo como se estivesse sonhando. Como é? Você tem algum outro trunfo? Você pode tentar usá-los. Leilin cruzou os braços, olhando friamente para essa velha. Seu coração caiu. Sua família agora não estava em uma posição muito boa. Este símbolo, que era algo que seus ancestrais haviam deixado para trás, foi o último recurso, mas foi inutilizado sem uso correto. Ela mesma estaria em apuros ao retornar.
Só que você quer. Sua voz estava rouca como se tivesse envelhecido por 10 anos. Ela se inclinou para trás e soltou o orgulho de seu tom, completamente derrotado. O que você quer? Leilin parecia inocente. Sua neta veio até mim, dizendo que eu sou a principal causa de uma guerra e queria me purificar. Eu fui forçado a revidar e dei a eles uma tábua de salvação quando eu simplesmente poderia simplesmente matá-los. Eu já estou sendo muito gentil e agora você quer me ameaçar. Leilin foi de fato a vítima neste caso, exceto pelo fato de ele ter retaliado com apenas um pouco de força demais. Jaina é a vidente da nossa geração. Suas previsões não podem estar erradas. A velha persistiu. Você, Leilin, estava exasperado, mas acalmou seu coração. Não havia sentido em discutir uma questão trivial como essa. Tudo bem, agora é hora de eu nomear minhas condições. Minhas exigências são simples. Estou interessado nessa habilidade de adivinhação de Jaina. Me dê essa técnica, e eu vou lançar a maldição sobre ela. Ó Mãe da Paz! Não apenas um pecador como você quer nos controlar, você até se atreve a cobiçar a técnica de meditação de nossa família. Ela apertou o peito como se estivesse à beira de enlouquecer. É uma técnica de meditação. Ou mesmo uma técnica de meditação de alto nível. Leilin ficou subitamente muito interessada. Nem pense nisso, seu monstro. Diabo! Nem pense em tentar obter a técnica de meditação da nossa família Botelho. A velha resoluta rejeitou, um brilho frio que não podia ser ocultado passando por seus olhos. Ei! Você pode não saber disso, mas a maldição no corpo de Jaina só pode ser liberada por mim. Caso contrário, você poderia tentar encontrar um Morningstar Magus, ou então você só estará esperando por um corpo morto. Eu vou te dar um dia. Pensar sobre isso. Leilin bateu palmas e 2 guardas entraram imediatamente. Envie esta dama para descansar um pouco. Não seja negligente. O tom de Leilin era ligeiramente diferente, e os 2 magos que sabiam o que ele estava querendo dizer rapidamente vieram antes da velha mulher, prontos para cuidar dela. Leilin assentiu e saiu. Embora a velha a tivesse escondido bem, a frieza em seus olhos ainda era evidente para Leilin. Tudo que ela estava pensando havia muito tempo havia sido descoberto por Leilin. Tentando enganar-me com uma técnica de meditação falsa. Não. Magos são pessoas inteligentes. Se você me der uma falsa, eu definitivamente vou saber. Se eu não posso dizer, eu posso apenas encontrar alguns acólitos e fazer testes neles. A menos que, se ela realmente me der uma técnica de meditação de alto grau, mas tem uma falha muito óbvia. Somente com essas condições os magos que não têm técnicas de meditação de alto grau se sentirão tentados a usá-lo. Que pena. Leilin deu um sorriso. Se ele fosse um mago sem uma técnica de meditação de alto grau, ele definitivamente seria incapaz de resistir à tentação e acabaria treinando nela. Afinal, representava uma chance maior de avançar, além de assegurar um futuro melhor. Infelizmente, ele já tinha uma técnica de meditação de alto grau de seu próprio aluno de Kemoin. Não importa quão incrível fosse a técnica de meditação da família Botelho, ele a usaria apenas como referência, e não faria algo tão estúpido a ponto de mudar as técnicas de meditação. Com um sorriso nos lábios, Leilin entrou em uma sala secreta. As 4 paredes desta sala secreta eram feitas de pedra grossa, com numerosas runas que poderiam isolar a energia colocada por toda parte. No meio havia um pequeno balcão de pedra de forma estranha. 3 pilares sustentavam uma seção triangular. Grandes quantidades de videiras verdes rastejavam ao longo dela. Gênero de formação: ative a formação de feitiços de comunicação. Falou Leilin. Autoridade verificada. Ativando a formação de feitiços de comunicação. Quando o gênio da formação falava, um esplendor escuro saiu do pequeno balcão de pedra, e todas as runas da sala começaram a brilhar. Leilin assentiu ao ver isso.
A comunicação entre o plano secreto e o mundo externo era quase impossível, e só podia funcionar através de uma formação particular de magia e de comunicação. Esta era uma formação de feitiços de comunicação especialmente construída que podia penetrar no efeito de isolamento do plano secreto e era consideravelmente cara. O Force Asgard só tinha essa formação no plano secreto do Eternal River Plains. Antes, a autoridade de Wade para se comunicar com o mundo exterior foi selada através dos esforços combinados de Lei Lin e César. Assim, em uma situação em que ele não podia contatar ninguém, Wade não tinha escolha a não ser fugir. Lei Lin pegou o seu próprio livro de impressões secretas e folheou a página mais recente. No final, havia uma impressão azul que parecia um farol. Lei Lin bateu levemente o farol azul de repente ficou maior, e as runas na sala incessantemente iluminadas. Uma linha vermelha saiu do balcão de pedra, conectando-se à superfície da marca secreta do farol azul. Este é o Sr. Ider. Como você está se sentindo recentemente? Perguntou Lei Lin, cheia de sorrisos. É você. Rápido. Me dê a cura de dentro da marca secreta azul. Uma voz abatida entrava e saía, como se o dono tivesse sido gravemente ferido ou estivesse sendo torturado por alguma doença. O dono dessa voz era Ider, o mago que estava em boas relações com a família Botelli, que havia sido convidada pela velha para tratar Jaina. Anteriormente, ele havia falhado em seus métodos de tratamento. Não só ele tinha sido infectado por um veneno que Lei Lin tinha feito ele próprio, mas o veneno também veio com uma impressão de comunicação. Por isso, Lei Lin sabia muito sobre a família Botelli. O sorriso no rosto de Lei Lin se alargou. Sr. Ider, eu quero lhe dizer uma coisa muito infeliz. O manejador de poder da família Botelli já se aproximou de mim. Ela me implorou para remover a maldição de Jaina, mas nunca disse nada sobre você. Ao ouvir suas palavras, a marca ficou quieta, e então veio o som de algo se quebrando. Essa prostituta, aquele lunático. Pensar que trabalhei tanto para ela. Tosse. Depois de apenas 2 frases, Ider começou a tossir violentamente. O sorriso de Lei Lin foi ainda mais brilhante. Sr. Ider. Como está o efeito da minha corrosão sombria? Eu passei muito esforço nisso. Você também é um excelente mago de cura. Eu gostaria de saber sua avaliação disso depois de muito tempo. Lei Lin mais uma vez ouviu a voz de Ider da impressão secreta. Você ganhou. A composição do veneno é muito complicada, e eles estão intrinsecamente ligados entre si. Eu realmente não tenho como removê-lo. Dê-me a cura, e não apenas medicação para suprimi-la, e vou lhe contar tudo o que sei. Bem, eu quero saber tudo, especialmente o seu conhecimento sobre o conteúdo da técnica de meditação.